e do nosso trabalho. Pessoal do Instagram, boa noite, gente linda, é bom demais poder estar aqui e como tem sido satisfatória a oportunidade de estar com vocês, falando um pouco acerca daquilo que um bom pai tem assim me permitido dividir, contribuir, partilhar, estar interagindo com todos. E vamos conversar um pouco sobre a temática da sequência de lives da semana. Essa semana que nós estamos conversando bastante sobre o Somos Vivências, né? Nós somos um conjunto de experiências, de sensações, de emoções. Nós somos um conjunto de informações, de decisões, de criatividade, de fantasias e escolhas que nós fazemos ao redor. Nós somos uma estrutura de tudo que nós vivenciamos desde agora, desde muito antes, né? Nós somos o reflexo, muitas das vezes, de expectativas de terceiros. E essa semana toda nós estamos aí no desafio da sequência de lives, nesse horário maravilhoso, mas que tem contribuído para o bem para a minha vida, imagino para a sua. Tô vendo gente muito querida do meu coração chegar, entrar aqui na live. E hoje eu tô agitadíssima, tô animada, tô feliz demais. Tive um final de semana maravilhoso, com pessoas especiais. E de verdade, a gente precisa aprender a trazer vivências que vão contribuir para o bem para a nossa vida sempre. E nós vamos falar disso também hoje, ó. Obrigado pelo coração. Você que já está me acompanhando na live sabe que eu adoro esses coraçõezinhos, né? E vai ajudando nessa integração, de eu saber que vocês estão me ouvindo bem, que estão assistindo bem. E de verdade hoje, se você quiser fazer alguma pergunta, digita aí. Que eu vou ter o desafio de lê-la e responder aqui ao vivo, tá certo? O pessoal tá entrando aí na live devagarinho, eu sei que já tá tarde. Nós tivemos alguns problemas aqui com a internet, mas vamos cumprir o propósito, tá certo? Como eu falo sempre, deixa eu me apresentar, né? Tem gente que me conhece, mas tem gente que de repente ainda não me conhece. E é sempre um prazer poder falar um pouco ao meu respeito. Eu me chamo Tatiana Lima, e muito mais conhecida como Tati Lima, e não tem problema nenhum quanto a isso. Eu sou psicanalista, trabalho em consultório e atendimento há mais de 10 anos e amo lecionar psicanálise. Mas além da psicanálise, eu gosto muito de frisar que eu sou cristã e gosto também de frisar que eu sou uma mãe super coruja. Hoje eu tenho a alegria e o prazer de poder estar falando um pouquinho acerca das minhas vivências, das minhas superações e como isso tem influenciado na minha vida, na vida das pessoas que me procuram em atendimento, na vida das pessoas que me procuram para aconselhamento, ou até mesmo para uma boa conversa, que de vez em quando a gente para na padaria para comprar um pão e acaba conversando com alguém e algum tempo depois a gente tem a boa notícia de saber que aquela conversa contribuiu para o bem na vida de alguém. Outra coisa que eu gosto muito de frisar no Somos Vivências é que eu sou cristã e psicanalista. Tati, esses dias alguém, quando eu falei isso na live, me perguntou no privado aí no direct: por que cristã e psicanalista? Porque, apesar de amar a psicanálise, eu amo muito mais ao meu Jesus e ao Pai, que é Deus, e ao Espírito Santo. Então, para mim, a psicanálise é uma ferramenta, é um instrumento que vai ajudar na compreensão da alma humana, mas transformação e profundidade, para minha perspectiva, só através da palavra de Deus, do conhecimento com o Pai, conhecimento com o Criador, o conhecimento com o Eterno, né? O conhecimento com aquele que é dono de todas as coisas, que existe desde o começo e sempre existirá. E como você se relaciona com ele é algo muito particular. Eu gosto de chamar de Pai, ou então de vez em quando eu chamo de Criador, ou até mesmo do Eterno. Mas algumas pessoas gostam de chamar de Senhor, de Mestre, né? Enfim. Eu recentemente tenho preferido o Pai.
E como eu digo sempre, no Somos Vivências, nós estamos estruturando, caminhando para uma série de palestras. E essa de hoje é a 7ª palestra. E nós vamos falar acerca de algumas experiências vividas, as leituras psicanalíticas, a espiritualidade cristã a partir disso, sempre baseado no contexto bíblico. Respeitando, é claro, se você é cristão ou se você não é cristão, isso é uma decisão muito sua pessoal. E aí o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer o seguinte: avalia, assiste até o final a live e retém aquilo que é bom para a sua vida. Aquilo que não for, deixa passar. De repente você não acredita em Deus como eu acredito, do mesmo modelo, mas uma palavra lançada em sabedoria para a sua vida vai transformar de uma forma que vai te fazer bem. Então não perca a oportunidade de receber algo bom, ok? Nessa noite, ó, quero te chamar para cá, vem para cá. Seus ouvidos, sua mente, o seu corpo estejam aqui nesse momento. E como eu faço sempre, eu quero começar com uma breve oração pela minha e pela sua vida, tá certo? Vamos orar juntos? Obrigado pelos corações, tá certo? Vamos orar juntos dizendo assim: Pai, sempre começo te agradecendo. Te agradecendo porque hoje eu vivencio oportunidades de relacionamentos contigo e com o meu próximo, ao qual eu já orei um dia. Te agradecendo porque, apesar do sol e da chuva, o Senhor tem nos dado fôlego de vida. Pai, também oro te agradecendo pelas vidas que têm sido impactadas por essa mensagem, que têm dado ouvido às suas palavras, não à minha voz, porque em mim há erro, em mim há falha. Em mim, Pai, há limitações que muitas das vezes eu não consigo superar sozinho. Em mim também há desafios nesse tempo de hoje que eu preciso vencer. Em mim, Pai, existem ajustes que eu preciso fazer. E Tu conheces o som da minha alma, os meus pensamentos. E sabe como tenho tentado buscar, Pai, as mudanças necessárias para falar do Teu nome em verdade todos os dias. Mas Tu também, Pai, sabe que muitas das vezes eu não sou capaz sozinha. Às vezes algumas circunstâncias acontecem que fogem ao nosso controle. E essa semana, nesse período das lives, Pai, alguém me chamou no direct e disse: você não se constrange em falar ao vivo para tantas pessoas que você não conhece, que está vivenciando às vezes algumas dificuldades, altos e baixos? Você não tem medo de dizer que a sua vida não é perfeita, que você é uma doutora e que está tudo bem? E Pai, a Tua sabedoria naquele momento encheu meu coração de gratidão. E eu pude responder para essa pessoa: as minhas imperfeições modelam a minha humanidade, mas a dependência do Pai vai modelar o meu caráter e quem eu sou nele. E aos poucos, Pai, Tu sabe que o segredo de estar se relacionando contigo em intimidade é perceber que nós somos falhos e que nós necessitamos sempre da Tua presença. Mas mais ainda, Pai, é buscar corrigir a nossa rota de erro. E Tu, Pai, conhece a mim, conhece aos Teus filhos, conhece a cada um a qual vai assistir essa live. Não existe vida perfeita. Existem os altos e baixos que a vida nos apresenta. E a nossa maturidade precisa buscar soluções. Mas ainda que as nossas decisões existam, Pai, a melhor solução é estar em Ti. Porque pode soprar o vento sobre o barco, a tempestade pode surgir, a natureza pode se manifestar, o mundo espiritual pode se manifestar, Pai, de forma a nos contra-atacar, porque Ele está ao derredor. Mas nenhuma dessas situações pode roubar a nossa intimidade contigo. Por isso, Pai, eu oro agradecida por esses momentos breves, porque o Somos Vivências partiu do Teu coração para o meu, para poder ajudar a muitos em reconhecer que nós somos limitados, que as vidas têm as suas dificuldades, que nem todos os dias há sorriso, mas que em todos os dias o Teu amor nos acompanha, nos resgata de nós mesmos. Sabe por quê? Porque o Teu amor já foi depositado dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, antes mesmo de ganharmos forma. Antes mesmo de nós sabermos que nós viríamos a existir, o Senhor já nos amou, Pai.
E é por causa desse amor que eu me sinto constrangida a ser melhor. Às vezes não dá para consertar tudo junto, mas um pouquinho de cada vez. Eu creio que o Senhor há de nos dar estratégias, porque conhece a fidelidade e a lealdade do nosso coração em Ti. E essa preciosidade alcance a vida de quem estiver assistindo essa live nesse momento, em nome do meu irmão Jesus. Eu sou grata, ok? Ó, uma hora dessas eu consegui fazer uma oração breve de 2 minutos. Obrigada por quem está entrando aqui na nossa live, tá certo? E vamos seguindo com a mensagem, tá? Me ajuda no horário. 11h15. Vamos lá. Deixa eu explicar. O Somos Vivências é um projeto de treinamento emocional que vai acontecer agora no mês de junho. No finalzinho de junho nós estaremos lançando para você que quer participar com a gente do aprofundamento desses temas que nós estamos conversando. Hoje é a 7ª live de uma sequência que está gravada na nossa... no nosso feed de notícias, nosso feed, né? No nosso feed, minha assistente ajudando aqui. Mas essas lives elas vão sair do ar em breve, então se eu sou você, eu corro lá e assisto logo, faço as minhas anotações para poder ter esse conteúdo. Depois a gente vai estar retirando do ar, e aí com o tempo a gente vai decidir o que fazer, e com certeza vai ser algo bom. Já está sendo assim elaborado muita coisa boa. Então o treinamento do Somos Vivências, ele é um treinamento totalmente online, ok? Que vai estar alcançando a você que deseja conhecer um pouco mais de si, um pouco mais das suas vivências, porque nós somos vivências para ajudar a se melhorar, para ver se melhora e ajuda alguém também mais perto. Como eu estava dizendo no início, eu sou cristã, sou psicanalista, amo dizer que sou mãe coruja, amo dizer que o ITL Instituto ele veio do coração de Deus para as nossas vidas, e que nós temos ajudado a pessoas que nos procuram em consultório, fora de consultório, na padaria, né, no dia a dia, porque eu acredito que quando algo arde no nosso coração como propósito de vida, a gente não consegue deixar de viver isso, a gente se lança para isso. E aí eu só quero partilhar com você o que tem acontecido na minha vida ao longo desses anos. De mais de 15 anos, na verdade, de atendimento em psicanálise e 20 anos de ministério. Outra coisa que eu gosto de frisar bastante é que não é um processo simples e nunca é algo que é, como o pessoal diz, equilibrado. O equilíbrio vem dos altos e baixos e oscilações que a gente vivencia e aprende a experienciá-las e a ganhar maturidade nisso tudo. Como eu sou cristã, acredito na palavra de Deus como viver eficaz. Então a nossa base de estrutura de espiritualidade é a Bíblia cristã. Mas eu quero ressaltar novamente. Se você não professa a mesma fé do que eu, da mesma forma com que eu vejo Deus, eu te convido a assistir essa live até o final. E aí você avalia o conteúdo e retém aquilo que é bom para a sua vida. Porque eu acredito que o Pai ama a todos. E esse amor já está dentro de mim e dentro de você há muito tempo. Assiste lá as lives anteriores, que você vai entender por que eu estou dizendo isso, tá certo? Como eu faço sempre, na live de ontem, eu falei sobre aprender a retirar das vivências a vulnerabilidade do parasita emocional. E nós usamos um texto baseado em Neemias 2, na Bíblia Sagrada, Neemias capítulo 2, versículos 11 e 12, e também li o 17, para a gente falar um pouquinho. Eu não vou entrar ou aprofundar no contexto histórico, ok? Do livro de Neemias, mas eu preciso lembrar, trazer à nossa memória um pouco do que acontecia. A cidade de Jerusalém era uma cidade, é uma cidade escolhida pelo Pai para ser um exemplo de reino de prosperidade, um exemplo de alcance e vida com Deus e intimidade. É uma cidade que existe até hoje em Israel, na Europa. E é interessante que desde sempre, dos tempos antigos, esse povo escolhido por Deus serve de exemplo para que a gente aprenda muita coisa sobre o relacionamento com o Pai. E aí Jerusalém, ela abriga, digamos assim,
essa nação durante um tempo, mas acontece algumas circunstâncias onde o povo ele se afasta dos princípios divinos, conforme ensina a Bíblia, e por causa disso sobrevém muito mal, muitos males, sobrevém a guerra. Deus permite a batalha, o povo perde, e aí eu vou falar igual eu falei ontem, nem sempre aquele que é filho do Pai vence todas as guerras. E alguém pode dizer, mas no Novo Testamento Jesus diz que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores porque nós aprendemos a ter contato com o Pai. A maior conquista que um ser humano pode ter nessa vida é ter a certeza dentro da sua alma, dentro do seu coração e dentro da sua mente, de que ele tem um Pai, de que ela tem um Pai, e de que ele é amado por esse Pai, de que ela é amada por esse Pai, e que o Criador faz parte da sua essência, e nada arranca isso. Nem a morte, nem a guerra, nem a doença, nem os principados, nem os vizinhos fofoqueiros, nem o pai ou a mãe que não criou muito legal, nem aquela tia ranzinza, nem o patrão que é chato. Nada nos separa dessa certeza. E aí, essa certeza é quem nos garante a vitória. Ok? Então a gente vai percebendo que mesmo sendo uma nação escolhida por Deus, o povo sofreu na guerra, foi levado preso para um cativeiro na Babilônia, e boa parte da nação foi levada embora como escrava. Uma outra parte, os espólios, as sobras, ficaram morando ainda em Jerusalém. Só que Jerusalém ela estava destruída. Agora, aquilo que tinha beleza, aquilo que tinha glamour, estava queimada. Estava abaixo com ferro e fogo. E aí, as pessoas que agora moravam naquela cidade, que tem uma palavra de poder e glória sobre ela, de prosperidade vinda do Pai, está vivendo na realidade, nesse plano terreno, nessa dimensão material, está vivenciando uma estrutura de destruição. E aí eu quero lembrar para a gente nessa noite a diferença entre uma palavra que foi ministrada pelo Pai para as nossas vidas e que é garantia de conquista certa e vitória, haja vista que nós fomos feitos para dar certo. A humanidade tem na sua estrutura, por conta do amor do Pai, um rótulo dizendo, é amor que dá certo. Porém, dentro de um universo material ilimitado, o mal tem o seu papel e as destruições acontecem. E aí, existe uma diferença entre os ambientes, ok? Você está me acompanhando aí? Deixa subir o coração. Algumas pessoas não conseguem ainda acompanhar as diferenças entre um universo de espiritualidade e um universo de materialidade. Algumas pessoas ainda não conseguiram discernir ou perceber que eu e você somos seres materiais, físicos, mas que nós também temos um contato com algo espiritual, que é imaterial. E que nem sempre as duas coisas acompanham no mesmo ritmo. Eu acabei de ler aqui pra gente que Jerusalém tem uma palavra do Pai sobre ela, de prosperidade, poder e glória. Obrigado pelos corações. E também falei para você que Jerusalém está queimada e tudo está lançado no chão. Está queimada a ferro e fogo. O versículo 17 do capítulo 2 fala sobre isso. Tudo foi queimada a ferro e fogo está no chão. Ora, se nós só lermos e olharmos dessa forma, nós vamos perceber que então o Pai errou? Não existe uma palavra de promessa e prosperidade sobre Jerusalém? Ou então a gente pode pensar assim, com a nossa alma humana limitada. Como pode algo ou alguém, ou uma cidade, ou uma nação, ou um povo, ou uma família, terem uma palavra, primeiro, de poder e glória, vinda direta do Pai,
E agora, a mesma família, a mesma cidade, a mesma nação, a mesma empresa ou as mesmas pessoas recebem uma notícia ruim de perda, de luto, de violência, de empresa falindo, de dissensão na casa, de traição. Como pode? Né? A humanidade, ela vai começar a questionar, digamos assim, a estrutura. A humanidade vai começar a questionar a estrutura de forma lógica. Porque nós estamos sempre visualizando o nosso olhar, as nossas emoções e sensações estão, na maioria do tempo, conectadas o quê? Com esse tempo limitado. Com essa dimensão limitada. Com aquilo que é palpável. Mas existe uma diferença entre a estrutura de quando nós estamos limitados ao que é palpável e a estrutura de quando nós somos ascendidos, acordados, alertados para um nível de espiritualidade que a Bíblia vai me ensinar de que, apesar da destruição em Jerusalém, existia uma palavra vinda do Pai para ela. Pegue isso aí para a sua vida nesse momento. Eu não conheço você, não sei o que está acontecendo. E como eu digo, você também não conhece a minha vida, não sabe o que está acontecendo. Mas de repente, a gente está olhando as dificuldades e os problemas que acontecem com o olhar da Jerusalém destruída, porque alguém chegou ali e quebrou tudo e tomou as posses. Alguém chegou ali, está dando muito reflexo no meu olho. Alguém chegou ali e tomou a estrutura, sabe? E roubou aquilo que Deus tinha dito que aconteceria, aquilo que o Pai tinha de melhor. E de repente você percebe que não tem como sair dessa situação porque está acostumando a viver dessa forma o tempo todo. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, eu quero te convidar para você se permitir entrar, ingressar no tema da nossa live de hoje. Eu quero te convidar nesse momento a se permitir ser capaz de ter um nível de profundidade, de intimidade, de conhecimento e relacionamento com o Pai, a ponto de encontrar em você a profundidade que o Pai precisa para entender que os nossos processos físicos, emocionais, nesse universo limitado, não são o limite, não são a representação da grandiosidade do que o Pai tem para mim e para você, que já está modelada no mundo espiritual. E por causa disso, por saber que eu e você somos potência, por saber que eu e você temos algo diferente, por saber que eu e você temos um brilho dentro de nós, o inimigo das nossas almas, ele quer fazer com que eu e você acreditemos que nós somos o resultado do portal queimado, da porta jogada no chão, da família que foi destruída, dos irmãos que não se entendem, da violência que foi dita, da palavra que foi lançada como maldição. Mas não. Nessa noite você precisa aprender a perceber que você é fruto de uma palavra abençoada e abençoadora, porque o Pai, Criador de todas as coisas, já tem dito antes de tudo isso acontecer que te amou. Uau! Como essas coisas acendem meu coração, vocês não têm noção disso. Como essas coisas me levam a sentir o fluir da presença desse outro nível aqui, ó. O tema da nossa live de hoje é: só somos capazes de conduzir alguém até aonde já mergulhamos em nós mesmos. Vou repetir, hein? Só somos capazes de conduzir alguém até aonde já mergulhamos em nós mesmos. Isso significa que Neemias, ele estava vivendo em outro lugar. Obrigado pelos corações. Neemias estava vivendo em outro lugar, com outra cultura, com outra mentalidade. Mas quando a notícia da destruição de Jerusalém chegou até ele,
Eu quero acreditar, porque o contexto me dá espaço para isso, que Neemias era uma pessoa diferente no meio da multidão. Que Neemias até estava lá no reino, participando das festas, comendo a comida. Ele era alguém que servia ao rei de perto, então ele morava dentro do palácio. Tinha suas regalias. É só a gente estudar um pouquinho lá da cultura judaica que a gente vai entender isso daí. Ou da cultura medo-persa ou dos babilônicos. Mas apesar de ter essas vivências, Neemias, ele tinha uma mentalidade conectada na palavra que já havia sido lançada sobre o povo dele. E aí quando o mensageiro chega até Neemias, Neemias está aqui num plano material, fisicamente trabalhando e servindo ao rei. Mas quando chega a notícia, Neemias expressa o nível da profundidade que ele já vivenciava com o pai. Porque, queridos, ninguém se compadece do outro com tanta intensidade no estalar de dedos. Algumas emoções, elas precisam ser nutridas ano após ano. É interessante que é muito comum para a minha vida, às vezes no consultório, como eu digo, na padaria, no dia a dia, né, eu ouvir as pessoas falarem da nutrição de emoções tóxicas ao longo de uma vida. É uma raiva que permanece há 20, 30 anos, uma sensação de abandono que permanece há 20, 30 anos. E eu compreendo isso, respeito, porque dor não se mensura a tempo. De repente, o que eu consigo vencer em um dia, você está levando 100 dias, 10 anos. Eu respeito isso. Mas eu quero trazer esse exemplo para a gente lembrar que algumas pessoas nutrem algumas emoções tóxicas durante anos e esquecem de se perceber que a mesma energia que você faz para nutrir algo tóxico, você pode nutrir algo que é bom, que é justo, que é do alto. Quando Neemias recebe a notícia, se dentro dele ele já estivesse nutrindo algo tóxico, ele provavelmente falaria: eu quero mais que esse povo se lasque para lá. O que eu tenho a ver com isso? Ah, fulano deve ter merecido. Não. Você viveu isso daí que você viveu na sua vida porque você mereceu. Você era uma criança ruim, você aprontava. Você não presta igual o seu pai, você não presta igual o seu... Isso daí ó, é de família, tudo banda podre. Emoções tóxicas que vão se arrastando ano após ano nas vidas e as pessoas não se percebem jogando energia nisso. A mesma energia psíquica e emocional que se faz para nutrir algo tóxico, a gente pode nutrir algo bom. E aí a gente para pensar o porquê que a natureza humana é tendenciosa a nutrir algo tóxico. A palavra aqui vai dizer que é por causa da sequela do pecado, que vem corroendo tudo. E é por isso que lá no Salmo 139, o salmista vai dizer para a minha vida e para a sua vida: antes mesmo que eu me formasse, os ossos fossem formados no ventre, o Pai me conhece. Porque Ele sabe que lá no início a alma já está sendo marcada por conta das dificuldades da vida. Mas ali no ventre o Pai já conhece. Quando Neemias expressa a tristeza e a empatia pelo povo e no coração dele brota o desejo de ir ajudar, Neemias está mostrando que ele já nutria dentro de si sentimentos nobres, emoções nobres. Ele mostra o que realmente ele traz dentro da sua estrutura. E é interessante a gente perceber esse ponto, porque é uma frase que eu aprendi e assim, cai como luva para a minha vida e eu acredito que contribui para o bem para a sua. Filtra aí o que é bom e retém.
cada um só pode oferecer aquilo que tem. E cada um só pode oferecer aquilo que tem e viver a profundidade que se permite. Às vezes tem gente que é rasa, está preso no lado material, está com o olhar focado só na destruição, só nas portas que foram caídas no chão, só na palavra de maldição. E aí esquece que você tem um potencial dentro de você, porque o amor do Pai já está dentro de você e de mim, para poder nutrir algo bom e ter força para sair do meio dessa cidade destruída, que é limitada, é quadrada, é material, mas é destruição, e ir para um nível acima, que é sublime, é perfeito, é sereno, é a palavra que o Pai declarou sobre a minha e a sua história. Vai dar certo. Não é que não vai ter desafios e altos e baixos e às vezes uma porta ou uma janela quebrada, não. Mas quando nós confiamos que nós somos mais do que vencedores porque Ele nos amou e nos ama ainda, o desespero cede lugar para uma estrutura emocional que vai fazer com que dentro de mim possa acreditar nessa verdade que nos é revelada. Às vezes, eu preciso aprender primeiro a ter em mim, dentro de mim, o que eu quero receber. Tem gente que quer receber o bem, mas só pensa coisa tóxica. E aí, quer mudar os outros. Tem gente que passa a vida correndo, ajudando todo mundo, mas na verdade está correndo da própria vida, está raso ainda. E aí, como eu faço sempre nas lives, eu quero te convidar nesse momento a respirar, a parar um pouco e a perceber. Se for preciso, feche os seus olhos. Se desconecta um pouco de tudo aquilo que está ao redor. Se for preciso, apague as luzes. Se for preciso, escute só o tom, o som da minha voz. Aprenda a se permitir parar um pouco para prestar atenção em você. O que passa de verdade aqui dentro? Quais foram as marcas que foram feitas, as experiências que impulsionam excessos na sua vida, porque o Pai não quer que você cresça, que você viva no meio de uma cidade desolada e destruída, porque o que Ele tem para mim e para a sua história é uma cidade de vida e vida em abundância. Deixa subir o coração se você está compreendendo nessa noite a temática, porque o Pai quer se relacionar comigo e com você na sua multiforma, porque para alguns Ele se revela em sonhos, outros em brisa, outros num toque, para outros através da palavra, para outros na oração. Ele vai encontrar uma forma de fazer com que você entenda o que Ele quer expressar. Mas você precisa se permitir chegar a um nível mais profundo. Sai desse nível de plano terrestre que só fica vendo a destruição e a desgraça. Abre um pouco a janela e se permita respirar um pouco o ar. Abre um pouquinho a cortina, não precisa abrir tudo se você está num quarto fechado, não. Abre só um pouquinho para que todo dia de manhã, quando você acorde, bata o sol na janela e esse sol bata no seu rosto e você se lembre que mesmo havendo um escuro, existe o quê? A luz da vida. Se permita parar um pouco da correria do trabalho, chegar em casa, colocar um balde de água morna e uma colherzinha de sal grosso, esse sal que a gente faz churrasco, né? Ou para quem é mais elegante, né? Um banho de sais. Ou para quem tem mais um pouquinho de conhecimento, procura lá as essências. Coloca o seu pé na água e agradeça a oportunidade de descansar. De vez em quando a gente está tão preso, tão conectado, tão na correria, no sufoco daquilo que foi quebrado e queimado, que a gente esquece de que precisamos aprender a parar um pouco, desacelerar e olhar para dentro,
para um mergulho que muitas das vezes vai curar e salvar e transformar a sua e a minha alma. Hoje eu tô. Mas é o Pai que faz isso. Durante o dia a minha mente fica... Eu cheguei agora há pouco do trabalho, atendendo, lecionando, e falei, eu preciso chegar no horário, porque eu preciso cumprir a carreira que me foi confiada, entende? Por favor, se permita ter um pouco de paz na sua alma. Eu vou ter paz com todo mundo gritando? Os outros estão gritando. Você não precisa gritar. Tem mães querendo corrigir filhos, mas não conseguem nem se ouvir. Aí gritam com os filhos. Tem pais que querem dar instrução para o filho fazer isso ou fazer aquilo, mas não conseguem parar para ser o exemplo. Existem cônjuges que ficam vibrando quando veem a foto do Instagram eu costumo chamar o Instagram de Fantástico Mundo de Alice no País da Maravilha, mas que não são capazes de sentar e apreciar uma refeição juntos, gozar da presença um do outro, tirar um tempo para olhar a si, sabe? Eu só posso ser capaz de conduzir alguém até onde eu já fui em mim mesmo. E quando eu olho para mim, quando eu chego para dentro de mim e observo as minhas verdades, eu também preciso aprender a abrir essas verdades e depositá-las e falar com o Pai, com o Criador, com o Eterno, com Jesus. Eu te convido a parar um pouco a sua vida da correria. Neemias pegou tudo o que acontecia e 11h41. Parou. Tem hora que a vida faz isso na gente, não faz? Deixa eu subir o coraçãozinho se você está entendendo. Tem hora que a vida faz isso na gente. A vida dá um estanque assim, a gente para. Tem hora que a gente percebe que tudo desencaixou ao redor. Tem hora que a gente olha para um lado, olha para o outro e não tem ninguém. Ou quem fica são poucos. Porque na verdade, hoje eu consigo compreender que quando as coisas quebram, quando tudo vai ao chão, poucos ficam. Porque também é Deus zelando, é o Pai zelando pela minha e pela sua vida para que poucos saibam o seu real estado, porque muita gente não saberia lidar com isso. Deu para compreender? Eu sei que na hora que tudo quebra ao redor, a gente quer cola, a gente quer aconchego, a gente quer... É do ser humano, a gente quer um monte de gente. A grande maioria das pessoas são assim. Mas Deus vai e tira a gente e separa, porque muita gente não vai conseguir interpretar direito o que você está passando e muitas vozes confundem. Nem sempre numa multidão de falácias há sabedoria, não. A Bíblia vai dizer que numa multidão de conselhos, muita gente falando atrapalha. E aí Deus vai e pega Neemias, traz de outro lugar, leva para perto de onde está destruído. Olha só. Porque Neemias tinha um nível de profundidade que suportava ver a destruição. Nossa. Deixa eu respirar e beber uma água aqui, gente. Deixa eu tomar um golinho. Vou repetir essa frase. Não sei se sai do mesmo jeito, mas vamos lá. O povo de Jerusalém estava destruído. Isso não foram 2 dias não, tá? Foram anos. Anos em destruição. Algumas pessoas até se psicoadaptam ao modelo de destruição.
É aquele pessoal que fala assim, eu não sei pra que tá rindo tanto. Ah, eu não sei pra que esse batom tá tão vermelho. Eu não sei pra que tá cortando o cabelo de novo. Que tanta alegria é essa? Eu não entendo. É a gente que tá no modelo de destruição. Ah, é meu marido, é minha esposa, são meus filhos. Não bota um pé pra fora sem mim. É modelo de destruição. E gente que não sabe compartilhar um copo d'água. Que briga por causa de 20 centavos. Eu sei que o dia tá difícil, tá desafiador viver nesse Brasil para algumas pessoas. Ou para a grande maioria. Mas no momento em que eu perco a empatia pelo outro ser humano, eu tô raso. Eu tô no modelo de destruição. Desculpe. O que Neemias fez foi revelar. Nós lemos lá no versículo 12 que Neemias disse que não declarou nada porque Deus já havia colocado no coração dele o que fazer. E aí Neemias chega diante de Jerusalém tudo quebrado e queimado. Eu já estou repetindo bastante sobre isso porque eu sei que a sua alma precisa ouvir. Neemias vem de longe. E ele busca uma estratégia para acessar o povo. Porque, como eu estava dizendo, nem todo mundo tem condição de ver o meu e o seu processo de destruição. Como assim, Tati? É um processo de destruição interna. Tem gente que vivenciou uma violência na infância e não conta até hoje porque tem vergonha. Existem pessoas que passaram fome e hoje vivenciam um transtorno compulsivo e não contam para ninguém porque tem vergonha. Existem pessoas que, como eu disse, querem ajudar todo mundo o tempo todo porque sentem faltas afetivas que não contam para ninguém porque tem vergonha. Existem alguns corpos que sentem o grito das emoções que não são bem lidas e bem elaboradas e não contam para ninguém e estão em destruição porque têm vergonha. Porque não encontraram em alguém uma pessoa física para gerar um relacionamento saudável, porque nem todo mundo que está perto tem condição ou tem estratégia ou palavras de vida e uma boa orientação para poder olhar e saber e sentir e perceber as destruições que acontecem dentro de você. Mas aí, como eu disse aqui hoje, nós estamos aprendendo juntos a ir mais fundo um pouco dentro da gente. E Deus é tão bom, o Pai é tão fantástico que Ele sabe que nós temos irmãos que amam tanto quanto Ele nos ama. E por causa disso, Ele move Neemias lá da sede da Babilônia, ele atravessa o país e chega diante da cidade que está destruída para levar uma estratégia de vida. Ei, em nome do Pai, permita alguém com uma estrutura de sabedoria vinda do Pai se achegar a você com uma palavra de vida. É assim que nós separamos os níveis materiais dos níveis espirituais. Porque essas pessoas que são escolhidas, acho que escolhida é um termo muito forte, mas que são escolhida mesmo, as pessoas que são agraciadas por Deus para ter esse nível de espiritualidade, para juntar esse universo aqui que a palavra de Deus diz que tem uma proposta fantástica, uma proposta boa de transformação, de renovação, vir sobre, mostrar para quem está aqui no plano terrestre limitado, que está destruído, é vir como uma nuvem, dando paz e dando estratégia para que os universos se unam. Oh, meu Pai, que nessa noite você seja tão profundo e íntimo do Pai, que a sua vida seja impulsionada para unir o mundo de uma palavra de bênção e transformação sobre um universo de destruição na sua vida,
para que a sua vida ajude alguém. Você está me entendendo? Deixa eu subir aí o coração. Nesse final de semana, eu tive uma experiência fantástica. Fantástica. Eu tive a oportunidade de estar na natureza. Eu sempre falo isso, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela natureza. E nós temos nos movimentado para trilhas. Trilha de montanha, trilha, caminhada. Amo cachoeira. Aliás, vem com a gente passar um final de semana na cachoeira aqui, ó, quintal de casa, primeiro lugar. Você encontra a referência no meu Instagram. Tem lá tudo que eu faço. Tem o 321 Trilhas, o Júlia Lima Foto, o Instituto ITL. E nesse final de semana eu tive a oportunidade de conhecer um local lindo, uma trilha poderosa, desafiadora, mas que nós conquistamos juntos. E foi muito mais do que superação, foi estar com pessoas. Estar com pessoas que, cada um do seu jeito, no seu tempo, com a sua palavra, mostravam um caminho excelente. Eu, a primeira vez lá andando, já querendo chorar, porque o corpo estava como? Ardendo, doendo, a perna doendo. E alguém chegava perto e falava uma palavra boa, dava uma palavra de inspiração, cantava uma música, a gente ria um pouco. E aí era um riso, era mais uma palavra, era mais uma conversa. Aí eu chorava um pouquinho, aí outra menina chorava também. Aí alguém dava mais um apoio. E aí daqui a pouco a gente falava da natureza. E aí a gente foi aprendendo e de passo em passo nós chegamos lá em cima no caminho de orquídeas. E depois nós chegamos no topo. E nós pudemos contemplar a beleza de tudo que o Pai fez para nós. Quando chegou lá em cima na contemplação, a dor passou, a gente esqueceu a dor do corpo. Mas o sorriso, as pessoas, o apoio, o carinho. Tati, o que tem a ver isso com a mensagem de hoje? Tem a ver que eles só puderam me conduzir para isso porque eles já mergulharam primeiro. Você está entendendo? Não é só caminhar, não é só trilhar. E eu me lembrei que eu falei para um deles assim com muito carinho, com muito respeito. Eu acredito que algumas pessoas nascem com a alma curadora. Alguns já nascem com essa conexão aberta com o Pai. Não sei porquê. Algumas coisas são inexplicáveis. E aí quando a gente presta atenção direitinho, essa pessoa está lá, achando que está fazendo coisa simples, mas é o Pai usando o indivíduo, a menina, a mulher, a equipe, para juntar aquilo que é espiritual no universo material e dizer assim, ó, eu realinho e faço novo todas as coisas. Ora, uma trilha que eu pude vivenciar, a primeira de muitas, e te convido para vir junto com a gente. Mas eu sei aqui dentro, o nível de experiência e intimidade. E quais foram os pontos em mim que estavam no chão, mas que poder estar com pessoas iluminadas me proporcionou a vivenciar. E hoje eu posso estar aqui, falando para você, se permita chegar a um nível de profundidade, aonde a intimidade com o Pai vai passar por você, para poder ajudar a curar alguém, porque só pode ter autoridade e autenticidade, só pode ter autoridade e autenticidade num mundo de espiritualidade quem sabe o que é viver o processo do ferrolho no chão. Tem muita gente fazendo barulho igual a tá vazia. Igual tá no meu coração. Os filhos da pedra. Eu falei. Sabe o que aconteceu? Eles só puderam, eu só pude sentir dentro de mim a vibração curadora que foi, porque eles passaram primeiro. Eles sabiam o espaço, cada local, para onde ia, se ia para a direita, se ia para a esquerda. Cuidado com a planta tal, não encosta aqui, olha, tem isso aqui. E eu falei, meu Deus, que coisa linda.
lindo de viver a experiência. E assim é na nossa vida espiritual. Assim foi Neemias, um líder que primeiro viveu as próprias experiências para depois ser impulsionado pelo Pai para chegar mediante a cidade de Jerusalém e conseguir ver que tudo estava destruído e que as pessoas estavam assoladas. Dentro da minha e da sua alma existem terrenos como Jerusalém de vez em quando. Existe ou não existe, gente? Deixa subir o coração aí. Existe. Existe sim. 10 minutos. Dentro de mim e de você existem pontos obscuros, existem umas coisas que a gente não quer falar muito. Existem, como eu disse na live de ontem, parasitas que roubam a nossa energia. Aquele pensamento teimoso que insiste em ficar. A gente está com raiva da pessoa e quando percebe, passou o dia inteiro pensando nessa pessoa, essa energia foi roubada de você. Você podia estar fazendo um montão de coisa, mas o seu pensamento ficou fixado na pessoa ou no acontecimento. Não dá para separar tudo. Então, primeiro, lida com o fato, depois com a pessoa. Fica a dica. De vez em quando a gente precisa aprender, sabe? A se permitir o bem. Eu fico imaginando quando Neemias chega lá em Jerusalém, está tudo quebrado e o povo está vivendo numa miséria. É porque é o que está escrito aqui na Bíblia. O povo está vivendo numa miséria. Eles precisaram reconhecer onde estavam. Entende por que é que nem sempre adianta a gente ficar correndo do problema, correndo o tempo todo? Tem hora que a gente tem que parar e reconhecer onde está. O que esse problema está fazendo com a gente? Tem hora que a gente tem que parar e reconhecer a nossa real condição. Aqui o texto vai nos ensinar que eles estão reconhecendo mediante Neemias. Porque, como eu disse, Neemias foi um homem inspirado pelo Pai, potencializado na sua autoridade e reconhecido no mundo espiritual para juntar tudo e dar jeito naquilo que é material. Então, se você quer que a sua vida tenha um jeito melhor, um fluxo melhor, a sua família, os seus filhos, sua empresa, seu negócio, seu ciclo de amizades, é preciso aprender a filtrar a sua real condição hoje. Eu aprendi 5 perguntinhas muito interessantes que encaixam para tudo. O que aconteceu? Quando aconteceu? Por que aconteceu? Com quem aconteceu? E de que forma aconteceu? E quanto me custou isso? Anota a sequência. Aí pega um problema, um só. Só uma parte do que está no chão destruído e coloca lá. O que aconteceu? Meu irmão me agrediu. Quando foi isso? Eu era pequena. Tinha, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 11 anos. De que forma isso aconteceu? Tinham pessoas envolvidas? O que isso te custou? Isso custou minha segurança. Eu me sinto insegura até hoje. Compreendi. E o que você pode fazer então para se sentir segura? Quais são as ações, os pensamentos? Em que você precisa aprender para desenvolver segurança em você? Acredito que Neemias, quando ele chega diante do povo, ele mostra a situação do povo de miséria, mas ele também mostra um percurso de possibilidade de transformação e cura.
Se você algum dia já tentou conversar com alguém que estava destruído, vai entender o que eu estou dizendo. Não é um processo simples, porque quando a gente começa a falar de ser sarada, a pessoa volta na dor. Ou quando a gente começa a falar de mudança e transformação, a pessoa volta na reclamação. É por isso que é necessário ter um nível de profundidade pessoal para ter estratégias de como falar com quem está ferido. Não é de qualquer jeito e nem em qualquer tempo. Houve um tempo preparado para Neemias, porque Neemias só pôde conduzir o povo que estava em Jerusalém destruído, essa Jerusalém destruída, para uma Jerusalém espiritualizada. Ele só pôde fazer essa unidade porque o Pai mostrou para ele um olhar diferente, pensamentos diferentes, emoções diferentes. Então eu posso deduzir com isso que Neemias se permitiu um mergulho mais profundo em quem era o Pai, em quem é o Pai. E o Pai não está tão longe assim. Eu consigo ver o Pai olhando para você. Eu consigo ver o Pai olhando para mim. Eu consigo sentir o Pai na natureza, na vivência. Eu consigo perceber o Pai na minha intimidade. Isso significa que também é minha responsabilidade, assim como é sua responsabilidade, aprender a permitir, perceber como o Pai se revela para você. Porque Ele não quer, não deseja que nós nos mantenhamos afastados. Ele quer que nós sejamos alcançados e conduzidos para profundidades. Porque no profundo nós encontramos a revelação do amor. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que providenciou que eu e você tivéssemos a conexão com Ele. E a nossa alma fosse tratada. E a transformação acontecesse. Para que nós sejamos curados, para poder curar. É até aqui que eu tenho para dividir com você nessa noite, para partilhar. Nós somos vivências. Falei hoje de algo muito especial que aconteceu comigo domingo. Uma trilha transformadora. Onde eu pude ouvir, sentir, vibrar, ser acolhida, ter o prazer de conhecer alguém do bem. Mas eu também entendi que eu precisei me permitir estar para poder viver isso. Você pode escolher se na sua vida você vai ser Neemias ou se você permanece em Jerusalém, queimada no fogo. Você pode escolher se você vai ser Neemias, que acredita na Jerusalém com uma estrutura e a palavra de amor, ou se você vai ser o povo que está na Jerusalém destruída. O nosso Pai faz milagres acontecerem, mas você precisa aprender a tomar uma decisão para fazer parte disso. Tá ok? Vamos estar encerrando. Minha assistente está aqui, ó. Acabou. Essa live de hoje é bem descontraída, Somos Vivências. Amanhã é a nossa 8ª live e eu conto com você, tá? Às 22h44. E em junho, já mês agora, a gente vai estar falando do nosso treinamento, da nossa mentoria, da parte online, da parte presencial, para quem quiser presencial. Que nós vamos estar aprofundando cada tema desse e mais alguma coisa acerca da necessidade, da urgência de nós nos conhecermos nas nossas fragilidades para podermos ser curados e crescermos a partir do amor do Pai. Se você ainda não acredita no Pai dessa forma, mas assistiu a nossa live até agora, muito obrigada.
Como eu disse, avalia tudo e retém o que é bom para a sua vida. E se você acredita no Pai como eu acredito, vem com a gente. Você pode mais, porque o Pai quer se revelar nas profundidades. Mas a gente precisa aprender a passar os processos, tá certo? Gente, eu vou estar encerrando. Compartilha essa live com alguém, marca. Vai estar no nosso feed por um tempo. Então vai lá no meu Instagram, né? Marca o pessoal, coloca nos grupos. Por favor, visita também a página da Júlia Lima Foto, que essa já vi maravilhosa. Vem fazer uma foto terapêutica com ela. Já participou da foto terapêutica? Vocês têm que viver isso, gente. Não é só tirar foto, sentar lá e fazer pose, não. Não. É pegar a alma e colocar o melhor pra fora. Tati, mas eu não tô bem. Olha, você vai sair daqui bem. Eu duvido, eu tenho certeza que vai. Porque eu tenho presenciado. Como eu disse, Deus, o Pai, alcança a cada um do seu jeito. A Júlia ali vai com a foto. Vem experienciar um dia, se permite isso. Se dá esse presente para você. Separa o investimento direitinho e investe nesse momento para você como presente. E depois você me explica, me diz o que você está sentindo. Como foi a sua vivência. Tá? Então, curte nossas páginas parceiras. ITL, Instituto Transformar Lives, que é o instituto que Deus tem me dado para cuidar. Júlia Lima Fotografia. E 321 Trilhas. Tá bom? Deixa eu acrescentar uma pessoa. @chocolate é bom com tudo. Ok? Esqueci da foto. Vamos colocar aqui, foto, pose para foto. Porque vocês sabem que depois que tirar a fotinha, você me remarca para eu remarcar o seu Instagram. E aí o meu público vê você e você vê meu público. Tá certo? Então vamos lá, posezinha para foto. Foi? Foi. Estamos terminando a live, que essa palavra possa assim entrar na sua vida e desconstruir as muralhas que bloqueiam você de sentir a presença de Deus na sua essência. Porque essa essência aí é amor. O Pai te ama e ela já está aí dentro colocada para fazer contato com Ele, tá certo? Quem está me acompanhando, marca lá na foto, tirou o print, me marca que a gente vai repostar. E se você fizer parte da mentoria, ou melhor, quando você fizer parte da nossa mentoria, do nosso treinamento, e apresentar todas as fotos do print que a gente repostou, vai ter um negócio legal para você. Vai ter um presentinho da Tati Lima para sua vida. Pessoal, um beijo, uma ótima noite a todos e muito obrigada mais uma vez por nos acompanhar nesse horário e por partilhar, contribuir para o bem na minha vida. Porque eu falo para vocês, mas também aprendo. Quem quiser, manda um recado lá no direct, que depois a gente responde. Mas tenha paciência, tá certo? Tchau, tchau. Vou estar encerrando, hein?